Olá, eu sou Moisés Scussel e este é o Scuselcast. Que prazer ter você aqui conosco, sempre com conteúdos legais e convidados especiais. Antes de mais nada, eu quero te pedir, curte, compartilha e se inscreve no canal. Isso é muito importante, porque dessa forma nós vamos cada vez mais alcançar pessoas interessadas em assuntos que nós falamos aqui, o nosso bate-papo, os nossos convidados. Então, não deixa de fazer isso, é simples. Para você é uma coisa simples, se inscrever, curtir, compartilhar. Para nós que produzimos o conteúdo, é extremamente importante ter cada vez o engajamento de mais e mais pessoas. Eu também preciso fazer um agradecimento muito especial a Lojas Cadoro, a nossa parceira desde o primeiro episódio, que faz o nosso figurino ficar completo, ficar bonito, e certamente lá você encontra moda e estilo para todos os gostos. Passa lá, tenho certeza que você vai encontrar algo que você gosta. Como sempre, nós temos aqui hoje uma convidada especial. Ela é empresária, empreendedora, torcedora fanática do esportivo e alguém que trabalha também com a espiritualidade de jovens, de adultos e da nossa comunidade. Seja bem-vinda, Luana Zortea. Que prazer te ter aqui conosco. Eu que agradeço o convite, porque assim, a gente é o que a gente é no nosso dia a dia e a gente nunca espera que isso acabe inspirando alguém ou trazendo admiração, né? Então, quando eu recebi o convite, eu fiquei bem feliz de alguma maneira estar sendo interessante para as pessoas que eu tenho ali na minha volta, né? Que legal, tu sabe que quando nós começamos a produzir o Scuselcast, quando eu me empenhei em pensar algo aqui em Bento Gonçalves, o objetivo era justamente esse. Claro que pode acontecer da gente ter alguém que seja mais famoso, digamos assim, que tenha um número gigantesco de seguidores nas redes sociais, mas o objetivo principal e o início, e quem sabe durante todo o tempo em que nós tivermos o Scuselcast ativo, e eu espero que seja por muito tempo, o objetivo era justamente conhecer a realidade e a história de pessoas que fizeram e que fazem história aqui em Bento Gonçalves, na nossa região e no nosso estado. E você é uma dessas pessoas. Eu te acompanho nas redes sociais, te acompanho no Instagram, falei do teu envolvimento com o esportivo, os teus vídeos divertidos na internet, né? Você tem uma loja, então nós vamos falar sobre tudo isso e é muito bacana poder expor histórias de pessoas que nem você aqui, é muito legal. Ah, então vamos ter bastante assunto para manga. Claro que sim, com certeza hoje a gente vai falar bastante coisa aqui e falar da tua vida, vamos falar tudo que tu quiser, vai ter que abrir o livro todo aqui para nós, né? Não tem problema. Tá bem. Me conta, como é que foi a Luana na infância? Como é que era a Luana, o pai? O pai, o pessoal conhece ele por Vander, né? O Vanderlei, Vander, mas não é... O Ratão, verdade. Mas não, o nome dele não é Vanderlei, né? Valdernei, é isso, né? Valdernei. É isso. Trocadilho do meu avô na hora de fazer o registro. Sério? Sim, foi Valdernei e ficou Valdernei. Tá e bem. Algumas pessoas da família só descobriram que o nome dele não era Vanderlei, assim, ó, de adultos já. Alguns Certo. afiliados só descobriram que não era Vanderlei quando ele fez rede social, que daí legal. coloca o nome certo. Se surpreenderam. E como é que foi a Luana na infância com o Ratão, com o Vanderlei, com a Nede, com a Tainá? Como é que era a Luana? Era ativa, era mais quietinha, aprontava na escola, não aprontava? Sempre estudou ali no Conceição, no bairro, estudou mais longe? Como é que foi? Nasceu ali no Conceição? Nascida, criada e eu já mudei 3 vezes de endereço. Os 3 endereços todos ali no Conceição, né? Não consigo fugir dali. Uhum. Como criança, eu era muito espoleta, fora da escola. Na escola, eu era aquela que senta na frente do professor, faz os trabalhos dentro do prazo, boas notas, não faltava. Então, eram 2 Luanas diferentes. Mas, lógico, eu passei a minha infância filha única. Uhum. Porque a Tainá, quando nasceu, eu tinha 14 anos de idade. Então, nós temos uma diferença grande. Veio de surpresa ou foi planejada?
Eu e a Tainá somos uma surpresa, né? Olha só. A diferença é que quando a mãe descobriu a gravidez da Tainá, o meu pai já gostaria de ter mais um filho e gostaria que fosse uma menina. Já na primeira gestação da minha mãe foi de surpresa, mas pro meu pai eu era o William, né? Então até o dia que eu nasci, a mãe fala que ele demorou uma semana pra ter coragem assim de me pegar no colo, porque pra ele era o William. Comprava rifa, botava em nome do William Zortea e tudo, porque eu vou levar a jogar bola, vai ir comigo. Esportivo. Vai ir comigo nos jogos de futebol, enfim. E veio eu. Cheguei, né? Mas até os 6, 7 anos de idade, nós morávamos com os meus avós, ali no Conceição. Então, eu era a única criança que tinha na casa. Então, me acostumei a brincar sozinha. Os avós paternos, né? Paternos, Sim, paternos. isso. A família da minha mãe toda mora em Garibaldi. Certo. E eu era muito de brincar sozinha. Eu tenho um primo que a gente se criou igual irmãos, que é o Vini. A gente tem uma diferença pouca de idade. E então, no final de semana, tinha companhia deles, tudo. Mas eu era bem ativa, sempre fui bem ativa. Gostava de dançar, brincar. Eu gostava sempre de brincar de professora. E, querendo ou não, eu me formei. Eu sou formada professora de história, né? Pedagogia, tu fez? Sim? História. Não? História, desculpa. História. Fiz história. E o meu sonho de pequena era ter idade para ir para escola. Minha mãe sempre fala. Tu te formou em história, mas tu nunca deu aula. Pelo período da faculdade, sim, né, em estágios, em parceria com a prefeitura e também os estágios da faculdade. Verdade. Mas passei num concurso da prefeitura, fiquei para ser chamada, depois passa aquele período. Não foi chamada. Não fui chamada e fiquei. E aí, quando tem alguma inscrição ali, contrato temporário, eu faço. Só que é uma escolha que pesa muito, porque hoje eu tenho um filho, que é gerir o meu negócio, né? Então, também, até que ponto vale a pena eu ir dar aula e deixar ali que tem um patrimônio investido, deixar sem esse cuidado diário. Certo. E é somente você que cuida do estabelecimento? A mãe ajuda? Minha mãe ajuda. Ela faz algumas coisas ali também. Ela costura também junto ali, né? Mas a parte burocrática sou só eu, né? Então é difícil tu, querendo ou não, não digo largar a função, mas passar a função para uma outra pessoa é diferente, né? Pois é. Até porque em si a loja era da mãe. Quem quis, né, criar a loja foi ela. Quem teve a iniciativa de criar a loja? A Talunes, né? Vamos falar aqui da Talunes. Quem teve a iniciativa foi ela. Foi a minha mãe, meu pai ajudou muito na época. Foi logo depois que a Tainá nasceu. Começou na informalidade e já fazem 10 anos que ela começou com as costuras, bordados, essas coisas, né? Ou ela já começou assim, vendendo roupa, fazendo no formato que é a Talunes hoje? Ela sempre fez tricô. Verdade. Né? Sempre fez tricô. E ela sempre gostou de costura. Então, ao mesmo tempo que ela queria colocar ali a loja para ter uma renda, ela começou com pequenas costuras, forminhas, né? E fazem 10 anos que a loja tem CNPJ, regulamentada, tudo bonitinho, mas né? tem mais tempo de estrada, mais tempo de estrada, porque foi uma via que ela viu para cuidar da Tainá, que era pequena, e ainda assim ter uma renda mais na família. E ela trabalhava fora antes? Não, né? Comigo, ela sempre ficou em casa. Ficou em casa. E ela descobriu a gravidez da Tainá, ela recém tinha voltado para o mercado de trabalho na Aleplast, que ficava perto de casa, no lado de casa. Então, logo depois que passou o período da licença maternidade, aí eles fizeram o desligamento dela e ela optou daí realmente por ficar em casa e tem em casa, então, essa renda extra. E quando a mãe tinha a loja ali, que ela cuidava, que era dela, digamos assim, tu já ficava por ali, tu tava nesse período de prefeitura, tu fazia os contratos, estágios, essas coisas aí? Eu fazia faculdade, eu trabalhei na Toyota, trabalhei depois numa autoelétrica, trabalhei numa empresa de impressoras, né, máquinas de impressão, e não ficava tanto, às vezes numa folga, ajudava. Mas não mandava, por assim dizer, mas né? E tu olhava pra lá e dizia, quem sabe um dia eu vou assumir isso aqui, ou tu nunca chegou a te passar pela cabeça, largar a Toyota, largar a autoelétrica, largar o mercado de trabalho e vir pra dentro de casa trabalhar? Porque pra quem não sabe, a loja é em casa. Casa, quer dizer, na casa agora dos pais, porque a Luana já não mora mais com os pais, né?
A loja é em casa, é na no parte térreo. frontal da casa, isso aí no térreo, né? E eu, na verdade, assim, o meu primeiro emprego foi no shopping, na loja da Grêmio Mania, com 17 anos de idade. E depois de 2 anos trabalhando com comércio, eu disse que a última coisa que eu queria na vida era voltar a trabalhar com comércio, porque é muito desgastante, muito mesmo, sabe? E tinha loja, eu ajudava ali de vez em quando, no que podia, às vezes vinham amigas, eu atendia, né? Mas assim, não era o meu foco ir pro ramo de vendas. Quando eu fiz entrevista para trabalhar nessa empresa de impressoras, era para parte administrativa. E o diretor da empresa, quando ele me entrevistou, ele disse que eu tinha muito perfil para venda. Que não era a parte administrativa, que eles teriam interesse em me colocar na empresa e me colocaram num setor de pré-venda. Pré-vendas. Só que eu não estava gostando, não era um produto que me dava gosto de vender, de explicar, né? Porque o legal do produto é isso, tu vem lá, tu pede um produto, a gente não quer só mostrar o produto, eu pelo menos, eu não quero mostrar o produto, eu quero mostrar o ponto, por que que o punho é desse tamanho, por que que tem a golinha, qual a tecnologia do fio, para não dar... Eu gosto de explicar, de agregar valor no meu produto, e lá era um produto que eu desconhecia, que não me dava essa paixão. E eu estava muito insatisfeita. Eu estava num período que eu trato ansiedade e depressão, então eu estava num período que estava muito forte aquilo e eu não tinha gosto nenhum em ir trabalhar. E daí um dia eu cheguei muito estressada de meio-dia do serviço e assim, quando me dava crise de ansiedade, saía urticárias no rosto, vergões. E meu pai disse, não, a gente não tá passando fome. Nesse tempo ele já precisava de mim para gerir a empresa que ele estava colocando. Em casa? Que ele faz manutenção terceirizada. Ele tinha saído da empresa que ele trabalhava e veio para dentro de casa trabalhar. Isso, e ele precisava para notas, essas coisas, porque o meu pai, ele não tem essa habilidade no computador, com o celular. Então eu fazia essas coisas para ele em horários que eu não estava trabalhando, então de meio-dia, de noite. Entendi. Cresceu o movimento para ele. A minha mãe cresceu os pedidos de costura e a loja estava ficando. Então, às vezes, tu chegava lá na loja para ver uma peça, a loja estava bagunçada, porque a minha mãe tinha que escolher. Ou ela terminava pedido de costura, ou ela organizava a loja. E aquele dia, quando eu cheguei, que eu estava assim, bem mal, meu pai disse, não, a gente não tá passando fome. Vamos fazer o seguinte, tu assume a loja e me ajuda na empresa. O que dá de lucro é teu, mas o que dá de prejuízo... Arca também, né? E naquela tarde eu voltei para a empresa, quando chegou o final do turno, entrei na sala do diretor, eu disse, tô saindo. E ele até brincou comigo, ele disse, claro, tá no horário, né? Eu disse, não, eu vou sair da empresa. Não, mas tu tem um futuro promissor aqui e tal. Eu disse, mas a minha família tem um capital investido num negócio que tá parado. 2, na verdade, né? O do pai e o da mãe, a loja e a manutenção. Eu disse, não, ele disse... que achava uma perda de tempo e de oportunidade eu sair da empresa. Entendi. Eu disse que uma perca de oportunidade, na verdade, era a gente ter um capital investido e tá lá parado. Então foi assim, acho que início de setembro, eu fiquei para fazer os 30. Deu o start e tu ir para casa. Ir para casa não, ir cuidar das coisas da família. Dia 1º de outubro eu assumi a loja e a mãe disse, tô te entregando o que tem aqui. Te vira. Que idade tu tinha, tu lembra? Vão fazer 5 anos agora. Certo. Então eu tinha 27. Tá jovem ainda aí. 27. Recém fiz 32. 16 em cada perna. Tá certo. E daí assumi. E aí começou a cuidar. De repente. E hoje, então, além da Talunes, tu ajuda o pai a cuidar da questão administrativa do negócio do seu ratão. Seu Vanderlei. Porque se eu deixo, é cada coisa que acontece. Ah, é? Tem história pra contar? É assim, os áudios que ele me manda são... A minha mãe mesma disse, só tu pra adivinhar ele. Porque ele sai de uma empresa, ele disse, tem que faturar pra empresa aqui na BR, perto, daí ele dá uma localização. A empresa que tem aqui, ele nunca lembra o nome da empresa que ele foi fazer serviço. E não tem um CNPJ, não tem nada. Tem que faturar. Ir atrás. Tem que faturar aqui, tal serviço, tal coisa, tal valor.
E assim, ele troca o nome das empresas. Tipo, algumas empresas quer uma sigla, ele troca letras no meio. Então, tem empresas... Mas ele sempre foi assim ou isso aí já é mais coisa da idade? Não, tal? ele sempre foi foi assim. assim mais desligado e tal? Ele troca muito a letra das palavras e tudo mais. Então, às vezes, eu pego as anotações dele e algumas palavras, ainda bem que eu sou formada professora. Então, parece que a gente tem o Vai dom decifrando, de né? decifrar. Eu olho aquilo, eu já vou... Ah, tal coisa. Tá, aí já para passar para o Tá cliente, né? certo. Ah, mas que bom que tu E pode cuida, fazer isso, as né? entradas, as saídas. A empresa dele, graças a Deus, cresceu. Então, ele era MEI. Lá em casa todos somos MEI, Certo. né? Mas ele cresceu e hoje ele já é um simples. Que bacana. Então, agora Então aumentou o faturamento e não ficava mais enquadrado dentro, né? metade do ano passado a gente já não sabia, graças a Deus. Que bom. A gente já não sabia o que fazer. Ele faz manutenção e venda de soldadores, é isso? Isso, ele faz manutenção, porque o que acontece? Nós tínhamos o cenário de grandes empresas com o setor de manutenção dentro dela, interno. Teu pai trabalhava no setor de 35 anos. Bertolini. Na Bertolini, né? Que é ali, ele começou porque era no lado da casa dos meus avós. Perto, isso. Né? E ele foi o último do setor de manutenção a ficar dentro da Bertolini. A gente brinca que ele bateu o cadeado quando fechou ali a estrutura. O setor ali. E as outras empresas, agora elas são empresas menores, não são mais num tamanho como era o grupo Bertolini. Então, eles não investem em um setor fixo de manutenção. É terceirizado. E daí ele pega a Fiorino e ele vai indo nas empresas conforme demanda. A gente atende Nova Prata, Nova Bassano, Farroupilha, alguma coisa, mas ali Barão, Arco Verde, Carlos Barbosa, às vezes até Feliz ali, São Vedelino. Para tu que tá assistindo aí, que tá curtindo esse podcast, é bacana ver os stories da Luana no Instagram, porque tem horas que ela tá divulgando as roupas da Talunes. E tem horas que ela tá divulgando os soldadores do pai. Então é bem diversificado, né? Porque às vezes ele diz assim, tem que apostar. Isso aí. Apostar lá no Facebook. Ele fala apostar. Aí eu já sei que é para fazer a postagem, né? Anunciar o equipamento. Só que não, semana passada eu ri muito. Mas tu põe no teu perfil. Eu vi várias vezes tu botar no teu perfil, no teu perfil dele, né? Ele tem, eu criei pra ele no Insta, mas é que o que acontece? O meu pai é pai, ele fica com o celular que sobra. Sim. Então eu troquei o meu celular. Deu outro pra ele. O outro ficou lá. Só que como ele trabalha na solda, ele tem dó de estragar mais um celular. Então ele manteve um como o WhatsApp. Certo. E o meu antigo tá com as redes sociais. Certo. Então 2 celulares. Aí outro dia eu lá com o celular, instalando o Premiere, as coisas pra ele assistir os jogos e tal. E daí eu vi que veio uma mensagem assim do Messenger, do Facebook, e abri. Era uma mensagem do próprio Facebook dizendo, não entendemos a sua mensagem e tal. Eu olhei, era um áudio dele, cliquei no áudio. O Facebook, depois de um tempo que tu tem anunciado um aparelho, ele te manda uma mensagem pedindo se tu quer renovar o anúncio. E na hora que ele recebeu a mensagem, ele usa óculos. Um áudio ele olhou, uma mensagem, alguém interessado em comprar o aparelho. Ele pegou e mandou um áudio. Boa noite, cara. Sim, esse aparelho tá disponível. É um trifásico. Vem aí que a gente faz negócio. E era o Facebook, não era cliente nenhum, né? Então, assim, eu vi aquilo, eu disse, não, cada coisa. Aí, repostei, né? Revi todos os anúncios, eu disse, bom, vou postar no meu. Porque tem muito cliente dele que também me segue. Certo. E o meu, querendo ou não... E dá negócio também. Dá negócio também. Legal, bacana. E daí, às vezes, eu brinco, né? Gente, agora eu tenho que pagar um financiamento, vamos aqui vender. Ele disse que se eu vender, ele vai me dar a comissão. E daí eu vou postando, explico. Eu não entendo muito dos aparelhos, mas como sou eu que pronuncio, né? Faço os anúncios e tal, a gente vai pegando ali algumas coisas. Sabe uma outra coisa que eu acho legal, não só contigo, mas que a gente tem muito aqui em Bento, e tem em todo o Brasil isso, né? Eu falei da Cadoro, que é quem patrocina, quem ajuda no programa, quem faz o nosso figurino, mas eu acho muito legal, e eu sou um consumidor de lojas de bairro. Né? E como nós temos lojas legais aqui em Bento Gonçalves, né? Nos bairros, assim, e a tua é uma loja legal, com diversidade, com roupa para homem, mulher, tamanho maior, para criança, muito legal. Acho muito bacana isso.
Quando eu peguei a loja e eu olhei aquilo, eu disse, quero deixar uma loja, não um bazar. Porque como a mãe também viajava, então às vezes tinha jarra elétrica, cobertinha, essas coisas. E eu disse, não, a gente precisa, e eu tô dando uma modificada na loja até hoje, focar num mercado consumidor, num cliente específico, Certo. né? Então eu comecei a tirar muita coisa que tava. Eu lembro que no primeiro mês eu fiz uma liquidação que tinha peças por R$10. Foi assim, uma limpa nas prateleiras. Reformei a loja, troquei móveis. Eu disse, eu quero que seja a minha cara essa loja. Eu quero que as pessoas cheguem aqui, se elas vejam essa blusa, elas se encantem pela blusa já penduradinha na vitrine, não aquela montoeira de roupa, tudo, né? E tem muita loja em bairro que é assim, que as pessoas, elas cuidam cada detalhe para o cliente entrar e se encantar. Tem muito disso. Só que o mercado consumidor do bairro, ele é um mercado muito ingrato. Porque uma coisa é tu e o mesmo produto. E eu tô falando de marcas. Eu hoje não trabalho com centros de compra. Eu não vou para São Paulo, não faço Paraguai. Eu trabalho com marcas nacionais. Lunender, Malve, Formit, Zangar, Classic Beach. Então, às vezes, o meu produto que eu tenho lá na loja da Lunender, ele é mais barato do que a Lunender que tá no centro. Certo. Só que ainda assim o meu consumidor olha para o meu produto, para o meu preço e acha que eu não tenho o direito de vender nesse valor porque eu não tô no centro. Sim, verdade. Então prefere, e já aconteceu, já teve uma cliente minha que veio na loja, amiga na verdade, levar o convite de formatura e ela comprou comigo uma calça que a diferença de valor da minha loja para a loja do preço. A calça da mesma marca, a diferença era de R$80. Até porque no centro, às vezes, tu tem um aluguel extremamente elevado, né? Tu tem lá a luz, a água, não sei o quê, e o ponto, e ali não, ali tu tá. O teu custo é menor, tu consegue baixar o preço da tua mercadoria. Lógico, né? lógico. Só que daí o cliente do bairro, ele não entende isso. Ele acha que porque tá em bairro, o teu produto não tem qualidade e não pode ter um valor agregado em cima. Certo. Mas às vezes o cliente quer que tu venda um produto bom, uma malha que não vai dar bolinha, né? Uma peça que não vai perder cor, não vai alaciar e quer pagar o valor que ele acha justo. Porque a tua loja é uma lojinha que tá no bairro. E nem sempre é assim, né? Mas se você pensa assim, de loja de bairro, e do que a Luana tá falando, vai dar uma olhada no que é a Talunes. Desde o atendimento, a loja física e o material que tu tem lá. Eu conheço porque a gente é vizinho de porta, né? Então eu conheço, eu sei que é coisa de qualidade mesmo e os produtos são bons. E eu fiz questão de falar porque assim como tem a tua loja, tem outras tantas lojas aí que a gente também tem essa qualidade, né? E as pessoas olham dessa maneira, mas tal, prefere comprar no centro, né? E às vezes tu vai no centro e tu compra um produto que não tem tanta... O caso foi hoje, veio uma cliente para ver uma blusa térmica. Eu mostrei de uma linha que a gente compra, que é uma linha especialista em peças para esportes. Então é uma térmica. Ela achou caro, porque ela disse, no centro tem por R$39,90. Eu disse, sim, qualquer malha agora que tem um pouquinho de pelinho dentro, o pessoal tá dizendo que é térmica. Que é térmica, exato. E não é só uma malha peluciada. Aí eu mostrei pra ela, eu tenho malha peluciada aqui também, por R$39,90. Só não posso vender dizendo que é térmica. Certo. Então, às vezes, o consumidor também, ele se deixa enganar. Pois é. E ainda ali tu tem a seguinte questão, né? Quem vai na Talunes, por exemplo, é alguém ou que te conhece, ou que viu na rede social, né? Ou que um amigo falou, olha, lá tem coisa legal, vai lá e tal. Porque não tem aquela coisa da pessoa passar na frente, como é no centro, como é numa rua movimentada, né? Então, eu vejo que tu faz muito essa questão de tu promover as roupas, né? Além de divulgar na rede social, de colocar lá nos stories, de publicar, tu também veste a roupa, mostra como é que é. Então, isso faz a diferença. Sim. Mais do que, às vezes, no próprio, onde tem muito movimento de gente, né? Tu tem que achar alternativas, né? Eu tenho que ser a minha vitrine, eu sou a minha vitrine ambulante. Então, às vezes, eu também me monitoro, porque eu fico... Às vezes, eu olho no espelho, chego na loja, olho no espelho e digo, gente, eu vim atender meus clientes assim. Como é que alguém quer achar a peça que eu tô vestindo legal, se eu não tô um pouquinho produzida, uma maquiagem, uma coisinha mais legal? Porque a pessoa que vem ali comprar roupa, ela dificilmente vai vir comprar uma roupa pra ficar em casa no domingo de noite. Certo.
é uma roupa para uma ocasião, ou é para trabalhar, ou é para sair, para uma formatura, então ela quer ver o look todo montado, né? Certo. Então, eu sendo a minha vitrine, eu tenho que estar sempre. E já cansei, já aconteceu mais de uma vez. Não, não é que cansei, nossa, isso Sim. sempre acontece. Não aguento mais. Ai, não aguento aguento mais, ai. Mas há 2 finais de semana atrás tinha uma peça que tava lá na loja, já era 2 invernos que tava lá. Um camisete, uma sobreleg. E eu olhei, a peça ela era do meu tamanho, eu disse, bom, ninguém comprou até agora, vou usar. Fui pro meu apartamento, meio-dia, me troquei, que tava meio friozinho, voltei pra loja. Fui na cera que entregar uma mercadoria pra cliente, ela olhou a minha peça e ela disse, eu quero. É isso aí. Eu disse, mas só tinha essa e a minha. Mas eu quero, pode tirar ela. Ela entrou na loja, eu tive que tirar, pedi pra Tainá descer com uma blusa dela, um casaco dela. Pra eu colocar, porque como eu não moro mais lá, minhas roupas não estão mais lá. Porque ela quis exatamente a peça. E ela saiu da loja vestida com a peça. Então, já é a segunda vez que isso acontece. E já aconteceu de eu gravar vídeos mostrando uma peça, mas sendo vestida como uma que era de uma coleção antiga. E as pessoas não se interessarem pela peça que eu tava mostrando. Se interessarem pela peça que eu tava vestindo. Então, agora, quando eu vou fazer compras dos pedidos, às vezes eu tenho que dizer, não, essa peça aqui tem um valor agregado maior, eu preciso ter ela no meu corpo. Para o cliente entender o que é o produto. Aí vou renovando meu guarda-roupa de estação em estação. Ser criativo, né? Tu ser criativo é entender o cliente, é um atendimento mais personalizado, né? Tu não tem 4 funcionárias, é tu. Só eu. Tu que atende, é personalizado, as pessoas te conhecem. Se vão lá, claro que vai ter a exceção da pessoa que veio por indicação, vai te ver a primeira vez, mas normalmente é alguém que te conhece, é um cliente que é cliente fixo da loja, né? Fiel, né? Sim, e às vezes vem por N motivos. Essa semana não, mas nesse último mês, depois que eu adotei o Chuvisco, que é o meu gato deficiente... Quantos gatos tu tem? 2? Meu, seriam 2, o Chuvisco e a Avelã. A Avelã mora no apartamento comigo. Por que Chuvisco? Ele foi resgatado num dia de chuva. Um dia de chuva. Tu resgatou? Não. Foi ali na Luiz Pedro de Marco, a principal ali do bairro. Ele foi resgatado com os olhos perfurados e a pata quebrada. E quando eu vi aquilo, né, eu disse, meu Deus, né? E me prontifiquei a ficar com ele. E a gente fez uma campanha para ele, para pagar todos os que precisava da cirurgia. E começou muita gente a me seguir. Por isso. E daí as pessoas começaram a me seguir por causa do gato, começaram a ver que eu tenho a loja e se tornaram clientes. Que legal. Muito bom. Uma coisa puxou a outra. E o Chuvisco e a Avelã ou o Avelã? A Avelã. A Avelã. É uma gatinha preta, de olho nem daria pra ser verde. o Avelã. O Avelã. É não, que a Avelã, acho né? que é. Mas os meus pais têm 2 gatos. Então vocês têm 4 em casa? Seriam 4 o total. É. Fora os da vizinhança que estão sempre por ali, Por né? causa dos gatos de vocês, eu sei, de noite, aquelas brigas de gato, aquela coisa louca. É uma loucura. E a última coisa que a gente Mas o Chuvisco fica contigo em casa ou fica lá na loja? Ele fica lá na loja. Então aí todos ficam, tu não tem nenhum no teu apartamento? A Avelã. A Avelã fica no apartamento, não vai pra loja? Não vai pra loja, ela fica só lá. E a Avelã é muito na dela, ela é muito antissocial. Ela não gosta nem de outros gatos e nem de outras pessoas que não seja eu. Então, assim, qualquer pessoa que vem visitar no apartamento, quando eu levei o Chuvisco, a princípio ele ia ficar comigo no apartamento. Ela ficou a semana inteira em cima da geladeira. De ciúme. Eu não queria nem saber. Só que a escolha de levar o Chuvisco pra loja foi pela adaptação dele. Certo. Ele teve que amputar a pata que estava quebrada e ele é cego. Então, no apartamento, ele conseguia, por exemplo, subir no sofá, dormir, subir na cama. Mas sem uma das patinhas e sem a visão, ele não descia. Ele não tem o globo ocular, ou nenhum dos dois, ou ele tá... Ele tá atrofiado pra dentro. Poxa como vida. se alguém tivesse empurrado. E daí o que acontecia? Ele subia no sofá, subia na cama, e eu saio de manhã às 9, que é o horário que eu abro a loja, e eu fecho a loja às 7, vou pra comunidade, na igreja. E às vezes eu volto 8h30, 9 horas da noite, então ele ficava muito tempo sozinho. Então ele subia no sofá, não conseguia descer, fazia todas as caquinhas dele em cima do sofá. Vida. Então eu disse, não vai dar, porque ele tem esse medo.
Comprei uma rampa para ele subir e descer o sofá. Não tinha jeito. Aí eu disse, bom, eu passo mais tempo na loja. Durante a noite, a loja tá fechada, mas a minha mãe tá nas costuras, na sala de confecção que é ao lado. Então, ele tem companhia o dia inteiro. E logo de início, ele precisava tomar medicação. Ele tomava 5 remédios diferentes, né? Logo foi resgatado. Então, eu disse, ele vai ficar na loja. Ele não vai ficar aqui no apartamento, ele vai ficar na loja. E ele se adaptou de uma maneira... Que bom. Que eu chego de manhã, ele escuta eu abrir a porta de acesso e ele vem até a porta me receber. Se adaptou tranquilo. Ele vai na loja, tem uns puffzinhos na loja, ele sobe pra dormir, ele sabe onde que tem o potinho da comida, da ração, caixinha de areia, ele tá super habituado. Eu fico me perguntando, né, o que leva o ser humano, se é que dá pra gente chamar assim, né, a maltratar um animal, furar o olho, quebrar pata. A gente já viu tanta coisa, enforcar cachorro, enforcar... O que leva o ser humano a fazer isso? Olha, que coisa mais triste, né? Bom, a gente vê tanta coisa no mundo que já não se duvida de mais nada do que o ser humano possa fazer, né? Não, e ali foi, logo que ele foi resgatado, não foi por mim, foi uma moça de Porto Alegre, que ela foi visitar a tia dela, que, por incrível que pareça, é o pessoal do sítio do Bimbo, no lado do apartamento ali onde eu moro, é a tia dela. Sim. E quando ela tava passando de carro, ela viu o gato na rua. Então, na hora ela parou, enfim, levou numa clínica, só que como ela tinha que voltar para Porto Alegre, ela avisou a Grace, que é minha amiga, que tem um projeto, o Projeto Gatitude, que é um site, é aqui de Bento. Gatitude. É um site onde vende... Tá aí embaixo o endereço do site, Gatitude, tá? Anota. E daí, @Projeto Gatitude no Instagram. Tá. E ela tem o site e, assim, ela vende produtinhos que tem coisas de animais. Por exemplo, um lenço com estampa de gatinho. Tem toalha com estampa de gatinho. E o que ela arrecada no valor desses produtos, ela doa para as protetoras. Legal. Então, ela ficou responsável por cuidar dele na clínica, já que a que resgatou voltou para Porto Alegre. E ela me pediu ajuda para compartilhar a primeira campanha, que era para pagar esses gastos iniciais com o tratamento clínica. inicial. E na hora que eu vi aquele gato, foi domingo. Logo depois eu fui na casa da minha avó almoçar. E eu passei o domingo inteiro pensando naquele gato. Já é um gato adulto. Dificilmente as pessoas adotam gatos adultos. Ainda mais um gato com 2 deficiências, né? E eu fiquei com aquilo na cabeça e na segunda ou na terça-feira eu falei pra minha mãe, eu disse, eu vou adotar o gato. Eu vou adotar aquele gato. E daí eu só passei pra ela, tenho interesse de adotar, ou se ele já tiver adotante, eu fico de lar temporário. E na verdade tinha uma pessoa interessada em adotar ele, que também era de Porto Alegre. Só que daí no que a Grace levou o gato lá em casa, a minha mãe logo pegou o gato, ela nem me deixou ver o gato. Porque a minha mãe se apegou naquele gato de uma maneira... E na hora que eu olhei pra ele, o cheiro que saía das feridas dele, o estado que ele tava, eu disse, esse gato não pode esperar até a data da pessoa de Porto Alegre poder buscá-lo pra levar pra Porto Alegre fazer o tratamento. A gente precisa ajudar esse gato logo. Agora. Ele tava com muita dor, a pata quebrada, calcificou torta, ele tinha uma ferida aberta, fora o olho que tava naquela condição apodrecendo, né? E daí eu disse, vamos iniciar a campanha, vamos arrecadar dinheiro, porque a gente tinha a previsão que ia custar uns 4 mil reais para fazer as 2 cirurgias, amputação e a enucleação, que é tirar os olhinhos e fechar, né, para não entrar bactérias e tudo mais. E era o que a gente tinha de base, assim, 4 mil reais. Eu disse, vamos atrás desse dinheiro. Iniciei a campanha. Em 24 horas eu arrecadei 4.800. Pô, pagou toda a despesa. Vai sobrar e a gente vai conseguir ajudar outros animais. Porque graças a Deus a Clínica São Francisco, que é a que trata os meus gatos, entrei em contato com a doutora Lu, expliquei para ela a situação e ela fez um preço assim, ó, que tava imbatível. O valor que ela fez entre anestesia e tudo mais, metade do valor dava para fazer 2 cirurgias. Vamos divulgar essas iniciativas, né? Projeto Gatitude e a Clínica São Francisco. Isso aí. E daí ele tá
muito bem. Legal. Come muito, muito. Ele é muito guloso. Aumentou bem o peso. Tá bonito, o pelo dele tá bonito. Show. Bacana, Um bacana. denguinho. E agora, final de maio, a gente vai fazer daí a enucleação, porque ele fez as vacinas que são necessárias, o gato ter as vacinas, né? Ainda mais ele que convive com outros gatos. Então, como faz a vacina, ele fica com a imunidade um pouquinho baixa. São 2 doses. Então, final de maio, a gente já faz a cirurgia e depois a gente vai sentar e fazer toda uma prestação de contas. Porque ele movimentou muito valor. Só comigo, 4.800. Fora o que entrou no projeto Gatitude e fora uma vaquinha online que a moça que resgatou fez em Porto Alegre. Então, a gente quer prestar contas disso e o valor que sobrar a gente quer ajudar outros bichinhos. A causa animal, ela movimenta um voluntariado muito grande, né? Muito grande, muito grande. Que bom que tem pessoas empenhadas nisso, né? E ao mesmo tempo que ruim que precise ter é essas verdade, pessoas claro, empenhadas, sem porque é porque estão fazendo essas maldades, né? Verdade. E tem muito, né? Tem E muito. o meu pai não queria mais saber. Ele nunca quis saber de gato em casa, porque ele tem os passarinhos, né? Então, gato em casa de jeito nenhum. E o primeiro gato que a gente teve foi o Mingau, Aham. que era um gatinho preto. Apareceu na casa dos meus pais. Foi antes da pandemia, 1 ano antes da pandemia. Ele simplesmente apareceu, foi ficando. Meu pai não queria saber de gato por causa dos passarinhos. Ele vai me matar os passarinhos, blá, blá, blá. Porque gato faz xixi fedido, faz cocô, porque isso e aquilo. Eu não queria saber de gato. Hoje ele só dorme se tiver o gato, gato dele junto. junto. E eles dormem isso aí. exatamente na mesma posição. A Tainá tem um pack de imagens no celular. Se meu pai tá dormindo de barriga pra cima, o gato tá no lado de barriga pra cima. Ela mandou uma no grupo da família essa semana, o pai dormindo de lado e o gato de junto. lado no travesseiro na mesma Olha posição. só. E o Mingau, ele desenvolveu felve. Que é bom, às vezes as pessoas têm gato e elas não sabem disso. FIV e felve são doenças perigosas que o gato desenvolve no sangue. Ele pode nascer com isso, como ele pode pegar de outros gatos. A diferença é que a felve tem vacina. E ela é transmitida pela saliva. Olha só. Então, para ela ser transmitida é rapidinho. E ele começou a adoecer, levei ele lá na Clínica São Francisco. Não era a clínica que tratava ele. Eu levei na clínica mais perto que tinha em casa para fazer vacinas e castrar logo que ele apareceu. Só castraram. Não me explicaram mais nada do que tinha para fazer no gato. Quando ele começou a adoecer, era um sábado. A única clínica que tinha aqui em Bento que eu sabia que atendia de plantão, São Francisco. Levei lá, a doutora Lu na hora, ela disse. Ele tá com felve, tá gravíssimo. Fizemos transfusão de sangue. Tentei de tudo para salvar ele, mas no caso dele não tinha como. E ele adoeceu, eu adoeci junto, sabe? E daí ele faleceu, era dia 6 de... Faleceu não, a gente teve que optar pela eutanásia. Porque a doença estava num grau tão grande que a única coisa que funcionava era o pulmão e o coração. Os outros órgãos já tinha parado, porque é uma leucemia, né? E daí o meu pai ficou com... Liguei pro pai, eu disse, pai, pega a chave do terreno e nós temos que enterrar o gato. Vou fazer o que agora, né? Aí foi ele lá comigo ajudar, e ele preocupado. Eu naquele momento de dor, porque Valder é Valder, né? Eu naquele momento de dor, querendo me despedir do meu gato, eu adoeci junto com o gato, eu lá querendo fazer um discurso pro gato, uma celebração bonita pra enterrar o gato, e ele lá escorado assim na pá. Imagina a cena. Ele disse, vamos que os vizinhos lá do prédio estão olhando, eles vão achar que nós estamos enterrando uma criança. Eu disse, sim, pai, com certeza, eles estão olhando aqui, eles estão achando que nós estamos enterrando, a gente tá desovando um corpo aqui no meio da cidade. Por favor, né? Na pá. Por favor. Pá, eu li muito. Ele era o coveiro, então. Ele era o coveiro. O coveiro do gato. Eu disse, pai, para, eu li muito a Agatha Christie na minha vida. Eu sei como desovar um corpo, eu não vou fazer isso no meio da cidade, né? Aí lá, enfim, tampou o gato lá, bate com a pazinha, totalmente. Tipo, morreu, né? Coveirão. Fui pra casa chorando por causa do gato. No domingo, com o ônibus da Fúria, fui pra Novo Hamburgo. O último jogo antes de iniciar a pandemia. Tô eu lá em Novo Hamburgo, meu pai, minha mãe e a Tainá, no sábado foram para uma formatura em Nova Bassano, foram com o motorhome do meu tio, do Chico, que tu conhece. Foram para Nova Bassano, eu tava sozinha em casa, naquela depressão, vou aonde? No jogo desportivo. Como se um jogo desportivo me animasse muito, né? Normalmente a gente sai mais triste ainda. Não tem jeito. Fui lá para Novo Hamburgo, era Dia da Mulher, nunca me esqueço.
Voltei, fui jantar com o pessoal ali da turma, cheguei em casa, entro em casa, um gato na cozinha, filhotinho, cinza com branco. Disse, mas gente, esse gato tá fazendo o que aqui? Aí o pai aparece. Eu encontrou. Ele não queria saber de gato. Encontrou e levou pra casa. Estavam em Nova Bassano, ele acordou no domingo pós-formatura com um miado de gato, foi lá numa pilha da lenha, tinha uma gata com os filhotinhos, pegou o gato e levou, e é o gato que dorme com ele, aquele gato é completamente... Que é como é que é o nome dele? Lince. Lince, tá mas ele chama de Fufi. Fufi. É o apelido, o gato tem nome e tem apelido. Tem nome e apelido. Isso aí. E ele não, o meu pai tem o Fufi, tem a princesa, que é a gata que a gente sequestrou, e tem a minha gata, que é a Avelã. Então, os outros dois, como ele gosta mais, e o Chuve ele gosta também, tem apelidos. A minha gata é simplesmente a gata da Luana, porque ela é antissocial, como ela não interage com ninguém, é apenas a gata da Luana. Se tu perguntar pra ele qual é o nome da gata, ele também não sabe. E daí ele apareceu com o gato, uma semana depois apareceu a oportunidade de eu adotar a gatinha preta, porque a minha paixão por gato é gato preto. Uhum. Eu sou fascinada. E são os gatos que são menos adotados. Uhum. Pela aquela questão, que acreditam que dá azar, que é coisa ruim. Então, Deixa gato... eu te pedir, tu falou, né, da tua questão de ansiedade, depressão também. Uhum. O gato ajuda? Muito. Os animais ajudam? Muito. Em casa e tal. As terapeutas, principalmente quem trabalha com essas terapias alternativas, falam. Principalmente o gato, ele produz o ronron, né? E esse ronron, ele transmite uma vibração enérgica que acalma o coração. O barulhinho que ele faz é relaxante. Vocês estão ouvindo, assistindo isso? Olha aí, nem eu sabia. Tenho certeza que muita gente não sabia. Sabe. E dizem que eles têm o poder de absorver as energias e tudo mais. O complexo, né? E o gato é muito independente. O gato é assim, ele te mostra, ele te ensina o que é amor. Amor não é tu bajular o teu tutor o tempo todo, que nem o cachorro. O cachorro, tu chega, ele... O gato não, ele chega, ele olha pra ti, ele... Foda-se. Entendeu? É quando ele quer. Tá certo. E daí, uma semana depois que aquele gatinho tava em casa, surgiu a oportunidade de adotar a gatinha preta, que tinha sido devolvida de um lar. E na hora que eu olhei, eu lembrei do Mingau, que era pretinho. Eu disse pra mãe, eu vou adotar essa gata. Sexta-feira 13, fui lá e a mulher me entregou. E ela disse que ela só me entregou a gata preta na sexta-feira 13, porque as tutoras, quem cuida disso, dificilmente entrega gato preto próximo à sexta-feira 13 e gato branco. Porque tem gente que pega pra fazer maldade. Ela só me entregou a gata porque ela tinha acompanhado as campanhas que a gente fez pra conseguir doação de sangue pro Mingau. Tá certo. E daí, quando eu peguei, eu botei o nome dela de Avelã, porque a gata que doou sangue pro Mingau se chamava Avelã. Olha só. Eu disse, vai ser. E ela veio comigo e só comigo. Tá certo. Um ano depois apareceu a Vandinha, que a gente sequestrou ela lá na rua. E Vanderlei, como foi no aniversário do Vanderlei, a gente botou o nome de Vandinha. Tá certo. E é a princesa dos olhos dele. Eu tava agora aqui pensando, né? Um cara que tem apelido de ratão, ama gatos agora. Ama gatos. É isso aí. Paixão por gatos e a paixão pelo esportivo. Tu sempre foi gremista, né? Antes de ser esportivo, ou não? Quando eu trabalhava na Grêmio Mania, não? Então, é muito curioso. Porque, assim, o rato sempre me levou nos jogos do esportivo, que é um pulinho, a Montanha Velha era um pulo ali de casa, né? Ele sempre me levou nos jogos do esportivo. Só que criança, e ó, eu falo disso porque, como eu estudei história, a gente faz cadeiras de psicologia infantil, pedagogia. A criança, ela só consegue discernir algumas coisas depois de certa idade. Então, pra mim, dizer que eu torcia pro time azul... Pra mim, o time azul era esse, como era o Grêmio. Eu sabia dizer pela cor, o nome eu não sabia. Certo. Então, quando eu ia assistir os jogos na Montanha Velha com meu pai, entrei em idade escolar. Eles me matricularam ali no Sagrado, né? Eu nunca me esqueço, é uma lembrança muito clara que eu tenho. Eu cheguei para aquela aula de adaptação no jardim. Aí tinha a mesa lá redondinha, a professora me colocou sentada na mesa. No que eu sentei, um dos colegas, o Ariel Amadil,
Nunca me esqueço. Ele olhou pra mim e disse assim: tu torce pra qual time? Pro azul. Não. Vermelho ou azul? Ele falou: torce pra qual time? Vermelho ou azul? Eu disse: pro azul. Ele disse: então tu pode sentar do meu lado. Mas ele era gremista. Ele era gremista. Pra mim, azul era o esportivo. A referência que eu tinha de time azul era aquele que eu ia no domingo com meu pai assistir. E eu percebi que o esportivo era um time e o Grêmio era outro, eu já tinha uns 10, 12 anos de idade. Então eu tive uma fase da minha vida que eu torcia pro esportivo e torcia pro Grêmio. E eu simplesmente parei de torcer pro Grêmio depois que eu trabalhei pra Grêmio Mania. Porque daí eu percebia a questão da paixão, ali do embate da dupla Grenal e quanto isso, por um lado, não era saudável. Certo. E daí eu disse, não. A primeira coisa que eu pensei, eu não faço diferença pra vida do Grêmio. Agora eu lá na montanha eu faço diferença. É diferente. Mas, eu vou nos jogos, as pessoas me conhecem. Se a gente fala em torcedor em Bento, assim, claro que tem outros, né, torcedores símbolos, mas tu é uma torcedora símbolo do esportivo, porque a identificação que tu tem com o clube, olha, pouca gente tem a identificação que tu tem de acompanhar o clube em tudo quanto é lugar, tá toda hora publicando, de vender ingresso. Na RBS tu apareceu quantas vezes já? Na TV regional, TV regional não, TV do estado aí, né? Do grupo RBS, inúmeras vezes. Não só tu, quanto o pai, a mãe, a família, todos, né? Então, essa identificação com o clube, se hoje eu penso em alguém que é torcedor esportivo, eu penso em ti, eu lembro da Luana, por causa dessa tua identificação. E daí, eu tenho tatuagem. Eu tenho aqui uma tatuagem do esportivo. Dá pra ver ali. É uma frase do hino e o brasão antigo. E de repente eu disse, não quero mais saber do Grêmio. Mas eu não pensei que eu ia desenvolver uma paixão tão, assim, cativa pelo esportivo. Eu pensei, não quero mais saber dos jogos do Grêmio, não quero mais saber do Grêmio nem nada. Eu simplesmente continuei a ir pros jogos do esportivo. Eu assisti 2 jogos no Olímpico só, a vida inteira. E um na Arena. Meu pai também, ele é do esportivo, mas também torce pro Grêmio. Então ele quis um dia levar a família pra conhecer e eu fui lá junto realmente só pra conhecer. E fora isso, todos os jogos de futebol que eu já vi ao vivo na vida foi no lado do esportivo, torcendo por ele. Faz parte da Fúria, né? Que é a torcida organizada do esportivo, né? 11 anos já. 11 anos. Eu me desliguei ali dessa função de torcer. Só torce ou toca tambor, toca... Eles pedem pra eu ajudar lá nas coisas, eu faço de tudo. Eu levo material escondido, sinaliza... Nunca me... essa eu preciso contar. Brigada militar, hein? Foi 2016, clássico da Polenta. Na divisão de acesso. Caxias, aqui ou lá? Lá no Centenário. Uma chuva, tipo a chuva que caiu hoje. Uma chuva. Beleza, vamos pro jogo. Eu saí de casa como um abrigo meu, tava frio, coloquei um dos meião que eu tinha, porque eu jogava bola, né? Eu lembro. Botei um meião do futsal pra proteger os pés, um tênis mais fechadinho porque tava chovendo, capa de chuva, toda encapotada, vamos pro jogo. Peguei o ônibus com a torcida e tal. E os guri tinham organizado de levar... A única coisa que eles organizaram foi os sinalizadores. Chegamos lá, precisava ter uma lista de quem ia entrar com tal instrumento, isso e aquilo, brigada para fazer vistoria. Sim. Só que tem uma lei do Estado que um brigadiano não pode me revistar, porque eu sou mulher. Para me revistar tem que ser uma mulher. Então a gente chegou lá, aquela confusão, chuva, o jogo quase começando, aí a brigada também louca para botar nós para dentro. Ninguém quis esperar vir uma brigadiana para me revistar. Aí o que o presidente da torcida me disse? Esconde os sinalizadores. Não podia levar sinalizador. Não pode? Aí eu fiz o quê? Tô com uma meia... Descumprindo a lei. Tô descumprindo. Esse podcast vai ir pro ar, eu vou perder meu réu primário. Não vai mais entrar... Eu fiz faculdade pra ter o réu primário. Nos jogos do esportivo. Aí eu pensei, eu vou botar onde eu tava de abrigo, capa de chuva, casaco. Não tinha muito aonde esconder o sinalizador. Eu lembrei o quê? A meia. No meião. Botei no meião, entrei bem bonitinho.
Lá pelas tantas no jogo, Luana, sinalizador. Aí eu só puxava a calça pra cima, eles pegavam, acendiam, dali a pouco vinha a brigada. Quem é que tá com o sinalizador? E eu lá quietinha com capa de chuva, parecendo o Zé Gotinha, com o rocar, que é o chocalho na mão, como se nada fosse. Não é comigo. Não é comigo. Eles me botam em cada furada. Luana... Deve ter muita história pra contar, né? Nossa, mas E cada tu já viajou com o coisa. esportivo pra muito lugar, né? O lugar mais longe foi Pelotas. Pelotas. 2018. Mas aqui no estado, tudo quanto é lugar, né? Tem mais tristeza ou mais alegria? É um misto, né? É um misto. Ontem saiu essa das apostas aí também, tu viu? Tu viu? Mas que loucura. E nem pra fazer o pênalti, pra ajudar os caras lá a ganhar o dinheirinho. Que coisa, cara, que coisa. Mas enfim, eu acho que são mais alegrias. É que o esportivo, pra mim, ele é um vínculo afetivo com o meu pai. Uhum. Porque o que eu tenho de memória de infância com o meu pai é a gente ir pro jogo. Então, assim, ele me levava de pequeno, agora eu que levo ele depois de adulto. E é o nosso momento de pai e filha, sabe? É a gente ir pro jogo. Ele ia jogar, às vezes, quando trabalhava na Bertolini, tinha os jogos internos, então tinha jogo no SESI, no Sesc, ele me levava junto. Então, eu sempre gostei muito do futebol. O jogador que o Vanderlei queria, menino, que ele queria lá, foi tu, então. Fui eu! O jogador do esportivo, torcedor do esportivo que fosse nos jogos com ele. Fui eu. Mas o pessoal fala pra ele que se tivesse nascido um menino, não ia gostar tanto de futebol que nem eu gosto. Que legal. A Mana também gosta? Tainá não. A Tainá é o quê? É maker? O que ela é? Como é que se chama? Ela faz maquiagens. Ela me maquiou para hoje. Ela faz design. Ela não curte futebol. Não vai pra estádio junto. Ela vai. Ela foi comigo nos jogos fora. Ela foi mas pra não que ela gosta. Vai pra acompanhar e tal. Ela vai assim, tipo, vai ter comida. Então eu vou junto. Sabe? Mas ela é mais na dela em relação ao futebol. Eu sou muito parecida com o meu pai, questão de personalidade. Eu e ele, a gente se olha, a gente não precisa falar nada, sabe? E então o esportivo é esse vínculo que eu tenho com ele. Então, e o Clube TV, assim, como torcedora símbolo, assim, te convidam pras coisas. Sim. Luana, vai ter tal coisa, vem pra cá. O clube, se não a torcida, o clube. Eles convidam, sim. Diretoria e tal, pra participar, pra estar lá. Sim, até um tempo atrás teve 2020 que o esportivo foi campeão do interior, né, na divisão principal. Que subiu pra primeira divisão novamente? Isso? Não, já estava. Já estava. Já estava. E eles teve um grupo de gurias que eram as musas dos times, fizeram, como não ia ter a eleição da musa do gauchão por conta da pandemia, eles quiseram fazer uma música, tipo um Reels, um negocinho tipo TikTok e tal. E ligaram pro esportivo pedindo contato da musa do clube para participar do vídeo, né? E o Leucir disse, manda a Luana. Tipo, sabe aquela... Vai a Luana. Tem esse vídeo precisa... Tem ainda tenho no meu perfil. Tipo, precisa de alguém que represente o esportivo. O pessoal lá da diretoria deve dizer, manda a Luana. Vai a Luana. Tipo, sabe aquela coisa assim, pau pra trás. Vai a Luana. E o que me surpreendeu foi ano passado o lance do choque elétrico, que viralizou. A gente estava na divisão de acesso. Terrível a campanha do esportivo nos primeiros jogos. Fomos para Veranópolis para assistir o jogo. Eu estava na casa dos sogros e fui direto pro estádio. E lá pelas tantas, o esportivo... Entrei no estádio e o esportivo já tava perdendo. Eu disse, gente... E ainda levei o sogro... Bem. Levei o sogro junto, eu disse, gente, eu fiz ele gastar dinheiro com isso, mas tudo bem. Lá pelas tantas, o esportivo empatou, tudo certo. Quase final do segundo tempo, o esportivo vira o jogo. E os guris vão... A primeira reação que eles têm é ir na cerca comemorar. E a cerca que tem no Davi Farina é desse tamaninho aqui. É uma cerca, tipo, pra segurar as galinhas, né? E eles se penduraram na cerca pra comemorar. E tu não tem muito o que fazer pendurado numa cerca, a não ser chacoalhar os braços. É verdade. E a filmagem da federação lá pegou só uma partezinha da torcida comemorando assim na cerca. No dia seguinte eu fui no Twitter e eu postei justamente aquele trechinho rápido do pessoal na cerca comemorando e coloquei.
choque. que o estádio Antônio Davi Farina ia ser interditado, porque tinha corrente elétrica na cerca e os torcedores ficaram presos na tensão ao comemorar o gol. E viralizou, mais de 120 mil visualizações. Foi parar no programa Bola nas Costas. E o redator da RBS Caxias do Esporte me mandou mensagem no Twitter dizendo, só para verificar que isso realmente é brincadeira, porque nos mandaram como uma pauta para mostrar hoje. Deu choque. O presidente Leocir do Esportivo, ele dava risada. Ele disse que chegou de noite e tinha gente ligando para ele pedindo como é que tava o pessoal da torcida depois do choque, e ele sem entender. Parecia, porque... Parecia muito um choque, mas assim, ó... Eu não lembro dessa passagem. Foi numa segunda-feira... Então, com certeza não tem mais alegria do que tristeza. Mas viraliza aí. Aí naquela semana, isso foi na segunda-feira. Na quarta-feira, Alice Bastos Neves, em Bento Gonçalves, para gravar uma matéria sobre os times da divisão de acesso. Me manda mensagem pedindo se eu ia pro jogo. Pensei, brincadeira. Estão tirando com a minha cara. Número 51 de Porto Alegre, a gente tem amizade com os torcedores do Zequinha. Eu pensei, os guri me tirando, né? Mandei um áudio debochando. Ela teve que me mandar um áudio de volta dizendo, não, Lu, sou eu mesmo. A gente quer gravar uma reportagem. E eu, bom, né? Agora eu vou de noite no jogo pedir desculpa. Porque eu não acreditei que era ela mandando mensagem. Que bacana. Pensei que eram os meninos tirando comigo. E no fim a gente apareceu e ela contou a história de outro. A gente tem um torcedor, por exemplo, o Bruno, que ele é de Porto Alegre, ele faz o caminho inverso do que a maioria das pessoas fazem. Pô, né? legal. As pessoas saem de Bento, por exemplo, para ir acompanhar Grêmio e Inter em Porto Alegre, ele sai todo jogo, vem e ele vai em todos os jogos. Ó, que bacana, eu não sabia da história desse menino aí. Ele é, se eu sou fanática pelo esportivo, ele é o Cubo, sabe? Ele é muito mais, lembra placares, jogador que marcou não sei quem, falta... Assim, a enciclopédia. E agora, esse ano, na verdade, a segunda divisão vai estar lá de novo a Luana. Vou, né? Quando é que começa, sabe? Ano que vem começa... Ano que vem ou agora, esse ano, 23? Caiu esse ano, então liberou 2 vagas. Vai agora vai iniciar... Esportivo. Não, agora no segundo semestre tem a... Copinha? O estadual... Com a base, a Sub-20 vai jogar. Acompanha também? Acompanho também, eu estou fechada com a base, não mexe com meus guris. Até esse ano, é importante ressaltar iniciativas importantes do clube, é que esse ano a gente teve 6 atletas que eram da categoria da base, que estavam no elenco principal. E que 5 dos quais eram do ano passado, que conquistaram a divisão de acesso. Legal. Então é importante priorizar isso, e é uma ideia importante do clube disputar com a Sub-20 esse tipo de campeonato para conseguir vaga para a Copinha São Paulo, que abre portas para esses atletas. Sem dúvida. E outra, tu vai estar preparando esses atletas da Sub-20 para ano que vem compor o elenco para o plantel da divisão de acesso. Bacana. Então tu desenvolve a tua base e automaticamente tu não precisa gastar puxando tanto jogador de fora. Luana, dirigente do esportivo daqui a pouco, hein? Quem sabe? Eu já tô há alguns anos... Tu teria essa vontade? Eu já tô há alguns anos como sócia, quem sabe? Quem sabe? Eu acho que eu sou uma pessoa muito metida nas coisas, sabe? Quando eu vejo, já tô ali falando, fazendo... Eu fui na diretoria, já fui da diretoria do 2014 com o Luiz Ozelami. Eu era diretora de marketing feminino. Olha só. E o meu primeiro... Nós temos aqui uma futura dirigente do clube esportivo. Já acho pensou? Que o esportivo... acho que teve presidente, sim. Mulher, acho que não. Eu não sei se a Elizabeth Stefanon foi presidente ou ela era... Não, eu acho que o presidente era o marido e ela, na época, organizava torcida, essas coisas. Foi muito envolvida a Beth Stefanon. Sim, ela desenvolveu o concurso da musa do esportivo, a rainha do esportivo. Sim, muito envolvida com a torcida organizada. A Beth fez um trabalho muito legal na época. Porque o esportivo ele foi fundado por gêmeos, né? E tinha a Alinda da Rigo, era a madrinha. Depois que ela faleceu, foi sendo trocado os patronos do clube. E a vaga de madrinha ficou assim, um hiato. Tipo, meio que ficou Tu é a madrinha do clube e da torcida? Não sou. Mas quem no sabe? papel, assim, vamos se mexer aí. Pessoal, vamos se mexer, vamos se movimentar. Aceito convites. Ela começa como, já fazem todo o planejamento. Ó. Começa como madrinha do clube, da torcida, e depois já dá um salto para a presidência do clube.
Já pensou? Porque, o Palmeiras botou. Eu só O preciso. Palmeiras tem a presidente lá. Não, ela é uma empresária, mas é que ela tem um banco, né? Quem sabe até lá eu desenvolvo uma rede ali, tipo uma agiotagem, né? Aí eu tenho o cacife, aí vou ter Rede de lojas Talunes. Já pensou? Já imagina estampadão Talunes aqui nas camisas do esportivo. Sol das Zortea. Sol das Zortea. Né? Já atende em toda a região, Isso já pensou? Aí. Boa. Por que boa, não? boa. É. Ó, o Palmeiras aonde chegou com uma mulher na direção. É verdade. Eu só preciso ter um pouco mais de influência. Já está tudo meio encaminhado, né? Gestora, administradora da Talunes, da Zortea manutenção, né? Musa do esportivo, né? Madrinha da torcida do esportivo, presidente do esportivo. Como é que tu vai juntar tudo isso, todas essas funções? E a tutora da avelã, do chuvisco. Como é que tu vai juntar tudo isso, né? Com o trabalho que tu desenvolve na igreja Madre Paulina ali da comunidade do Vista Alegre, do Conceição. Como é que tu vai juntar tudo isso? Porque lá tu é ministra da palavra, né? Sim. Da igreja, é lá da igreja lá ou é da igreja Santo Antônio? Como é que é? Então, e fora o trabalho que tu faz na catequese também, né? Eu comecei como catequista, eu nunca me esqueço, comecei como catequista, eu tinha 16 anos, e ainda quem assessorava a nossa comunidade que estava se iniciando, a gente não tinha nem igreja, as missas eram Padre no porão Isidoro da Dona Bigolin. Darcy. Um dia eu pedi pro Padre Isidoro, eu disse, como é que eu faço para ser catequista? Mas a minha ideia era ser catequista na Santo Antônio, ou talvez ali no Conceição, porque era o núcleo que tinha. E ele disse, mas já o mais difícil nós já temos então, que é a catequista, vamos atrás das outras coisas. Ele doou uma lousa, a gente adaptou uma sala de catequese, na época a presidência da comunidade igreja, a gente passou de casa em casa para pegar crianças com a idade para fazer a inscrição, e eu fiquei 2 anos e meio. E daí eu parei nesse período com a catequese por conta da faculdade, né? Iniciei faculdade, então não tinha os horários, trabalhava no shopping, então horário de shopping, domingo a domingo. Parei e fiquei um tempo sem. Até que fazem uns 7 a 8 anos atrás, que a Marilene, zeladora, veio na loja, cliente da loja também, ela veio na loja e ela disse, Lu, tô com um problema. Que era ela que estava dando a catequese, né? Ela dava a catequese e era coordenadora. Tá. Ela disse, preciso de alguém para catequese, porque a que está como catequista não vai poder continuar. Podia me dar essa mão? Eu disse, posso. E eu faço isso, né, tinha gosto em fazer e ainda tenho, porque assim, eu me preparei para ser professora, então eu gosto muito do convívio, e eu gosto de pré-adolescente, a fase mais terrível que tem é a que eu mais gosto, sabe, aquelas crianças elétricas, essas daí que eu me dou bem, sabe, impressionante. E eu disse, quero sim. Uma semana depois encontrei ela no mercado. Quem entrava no mercado, ela pedia, tu não quer ser catequista? Porque elas eram um grupo de 3 catequistas e ia ficar só ela. E tinha um grupo de 3 crianças. Precisava uma por grupo, né? Eu disse, Mari, eu fico com 2 grupos, não tem problema nenhum. Ah, mas não é muita criança, ela disse. Eu disse, olha, eu fiz uma faculdade que se eu for dar aula... É muito mais, eu tenho 30 por período. É diferente do que tu ter 6 num grupo, 7 no outro. E assumi, eu assumi, na verdade, com a turma da Tainá. A Tainá estava na primeira Eucaristia, recém tinha feito a primeira Eucaristia. E fui assumindo, depois a mãe da Marilene ficou bem doente, a dona Darcy, então ela teve que se ausentar. E quando eu vi, eu era também coordenadora de catequese, eu me coordenando na catequese. E desde então, a questão da catequese é... tu que faz. Sou eu que faço. Coordena da aula, tem mais gente contigo que dá aula? A gente diz fazer o encontro, né? Faz o encontro. Até para os adolescentes, as crianças entenderem que lá eu não sou uma professora. Eu sou a catequista. Então, a gente ensina muito pelo exemplo também, pelo testemunho. Hoje eu tenho 2 meninas que foram minhas crismandas. A Ellen, que tá com a turma que vai fazer a crisma, já é o 2º ano dela como catequista. E a Dani, que fez a crisma ano passado, decidiu ficar para me ajudar, então ela fica de auxiliar em 2 turmas. Certo. Para ela pegar ali o outro lado da situação, para ano que vem ela já
iniciar. E tinha a Claudete também, que ela estava me ajudando, mas por motivos de trabalho, agora ela dá aula no município, ela não consegue conciliar. Então, tecnicamente, de 5 noites da semana, 4 eu tô... Tu tá lá, dando catequese, ou coordenando, ou ajudando, ou fazendo alguma coisa. E como é que é lidar com o lado espiritual de toda essa gurizada aí? É um desafio. E é um desafio... Numa época em que reina o celular, as coisas do mundo, né? Muitas. E eu digo, catequizar as crianças é fácil. O difícil é catequizar os pais. Porque a gente percebe na hora qual é a criança que vem de uma família cristã, católica. É uma criança que vai na missa, ela entende os trejeitos da missa, ela entende o momento de levantar em respeito, de sentar, de ficar em silêncio. E a criança que vai na missa e fica mexendo no celular, porque não entende a importância daquele momento. Tem gente que vai pra igreja, quer seja a missa, no culto. Eu já vi também, que fica no celular. Então, assim, catequizar a criança, e eu falo catequizar assim, a gente fala, a catequese ela tá dividida em 4 anos. 2 para Eucaristia, 2 para Crisma. Os 2 anos da Eucaristia, a gente conhece a Jesus. E a gente faz parte da mesa eucarística. Então, a gente apresenta quem foi Jesus para as crianças, né? Qual a mensagem dele, né? Qual a mensagem, a proposta de Deus para o mundo, né? O que é certo, o que é errado. A gente apresenta. A criança participa da mesa eucarística. A partir do momento que tu conhece Jesus, tu tem o poder de decidir se tu quer segui-lo. Tu não pode seguir algo que tu não conhece. Então, a gente inicia o ano da Crisma. Conhecendo Jesus, agora eu vou entender a doutrina católica e vou dizer, sim, eu quero segui-lo. Então, os anos da Crisma são um pouco mais desafiadores, porque daí a gente entra em assuntos um pouco mais complicados. A gente fala com as crianças, por exemplo, a questão de valorização da vida. A gente fala sobre... Princípios. A gente tem um encontro que a gente fala sobre a questão da morte, né? Tipo, quando tá perto de finados. Então, são assuntos que não são só religiosos. São da vida pessoal da pessoa, claro, né? Todo mundo vai passar por isso. Sem dúvida. E a gente fala bastante... Ano passado foi muito falado na campanha da fraternidade sobre educação. Não só a educação escolar, mas a educação que se tem de casa. Certo. E assim, as crianças falam muito. Muito. Pela criança, tu conhece a família. Falam muito da família também. Falam das dificuldades, dos problemas. Olha, muita coisa. E coisas divertidas, né? Coisas divertidíssimas, né? Bom, o Miguel, ele me divertia todas as vezes. Teve uma situação que era sobre os 10 mandamentos. Eu acho importante trabalhar os 10 mandamentos porque é uma diretriz para um comportamento de uma pessoa. Tu entender que tu não pode matar, que tu não pode roubar, que tu não pode desejar aquilo que não é teu. E era uma turma de 10 crianças. Eu entreguei uma imagem para cada criança pintar sobre os 10 mandamentos, que depois a gente ia fazer o mural. E entreguei uma pro Miguel, que era honrar o pai e mãe, enfim. E ele pintou lá do jeito dele e ele me entregou a mulher pintada, o cabelo de verde e a cara de roxo. E era a mãe dele essa. E eu disse, Miguel, mas assim... Não tem uma pessoa, cabelo verde até algumas pessoas têm, mas a cara roxa, né? E ele me respondeu que na escola ele aprendeu que pintura é uma expressão artística e não existe certo e errado para uma expressão artística. Eu disse, tá bom, então, vou botar esse desenho no mural. Que uma vez ele estudou no Sagrado e a professora nos chamou para conversar, que tinha que fazer o desenho da Nossa Senhora, da Mãe de Jesus. E aí pintaram o desenho bonito e ao redor do pescoço dela ele colocou um adereço enorme, assim, com umas bolas. Não eram umas bolas, era tipo uns negócios grossos, enormes, assim. E a professora perguntou, o que é isso aqui? Isso é salsicha. Salsicha, Miguel? Sim. Nossa Senhora é minha, eu boto nela o que eu quiser. Botou salsicha ao redor do pescoço, cheio de salsicha. Expressão artística. Vou fazer o que outro dia também com uma das turmas. Eles estão fazendo. Porque assim, a gente tem um parâmetro que a gente segue dentro da Paróquia Santo Antônio. Então, naquela semana tem um encontro que eu vou trabalhar com eles. E dentro da realidade do meu grupo de catequese, eu posso fazer atividades que fiquem dentro daquele encontro. Certo.
E daí a gente tá vendo sobre os dias da Semana Santa. Então eu decidi montar com eles um livrinho sobre os dias da Semana Santa para eles gravarem. Tipo, inicia na quarta-feira de cinzas, tem o domingo de Ramos, Toda a tudo bonitinho. sequência, né? Aí outro dia também recolhi um ali e eu olhei, uma das meninas pintou, ela foi tentar pintar ele de cor de pele, mas era o laranja, né? Eu olhei assim, ela me olhou, ela disse, prof, alguma coisa de errado? Eu disse, olha, Pegou muito sol. ele tinha que ter passado um protetor solar, né? Claro. Mas assim, tu vai falar o quê? Tu vai dizer pra criança, ó, teu desenho não tá bonito? Sim. Aí eu disse, ele pegou, né? Tinha que passar do protetor solar. E a gente se diverte muito. É uma Imagina, troca tem cada muito história, né? grande. Legal. Assim, legal. ó, fantástica. Talvez tu mais aprenda do que ensine. Sim, Ou né? uma coisa E outra. acaba ficando muito próxima à outra, né? E- E além das crianças, tu é ministra da Eucaristia ou da palavra? Da palavra. Da palavra. Então, além dessa questão da catequese, de educar eles para o caminho certo na questão espiritual cristã, tu tem a questão das cerimônias, das missas, Sim. que tu também tá lá coordenando, ajudando, participando, lendo a Bíblia. É que assim, ó, é tipo um esquema de pirâmide quando tu entra nessa questão ali comunitária, né? Tu entra numa função, quando tu vê, tu não largou aquela função, tu já tá em novas Tá funções. assumindo outras. Mas é porque a gente, e até estamos no ano vocacional dentro da Igreja Católica para falar exatamente essa dificuldade que a gente tem em conseguir pessoas que queiram atuar em prol das comunidades, Cada vez mais. né? Cada vez mais. E daí a gente estava numa reunião, o conselho ali da comunidade, com o padre Luiz, e ia ter curso de formação de novos ministros, e a gente precisava renovar, porque as nossas ministras estão senhoras já de idade, com problemas de saúde, não estavam vindo, e o único ministro da palavra que a gente tinha na comunidade é o Jaime. Ele tem os negócios dele, então nem sempre ele ia estar disponível. E daí eles falaram, a gente precisa de pessoas para encaixar aqui essas vagas para a comunidade. Aí eu só perguntei, o que faz o ministro da palavra? Porque as missas eu já organizava, desde que a Alzira... O tipo de pergunta assim, né? O que faz? Bom, já temos a nova ministra da palavra. Porque desde que a Alzira ficou doente, a nossa zeladora, eu já estava cuidando das missas, então eu já buscava liturgia, já organizava, já via quem ia fazer leitura, quem ia fazer os cantos, né, limpava a igreja, buquê de flor, tudo, né, bonitinho. E daí, né, perguntei, né, o que faz o ministro da palavra? Porque a animação da missa eu já fazia, tipo, anunciar e essas coisas. Aí o padre Luiz disse, olha, na ausência do padre, quem faz a leitura do evangelho e a explicação é o ministro. Aí eu disse, então é tipo da catequese. E o padre disse, exato, só que é para os adultos. Eu disse, então eu faço o curso. Eu tenho facilidade em falar dessas coisas, na oralidade. Sim, comunicar, né? Em comunicar. É isso aí. Eu disse, então, se ele me deu essa facilidade que me ajuda para coisas financeiras, profissionais, por que não também para a obra dele, né? Certo. Aí eu disse, então eu vou fazer. E fiz e adorei. Mais uma funçãozinha. Né? Mais uma função. Catequista, ministra da palavra, vendedora, administradora, torcedora, cuidadora de animais, e assim vai. E né? assim vai. Tudo isso te ajuda na questão, tu falou no início, né, na questão da ansiedade, dos momentos de depressão, tudo isso ajuda. Como é que tu ainda tem crises, tem menos agora? O que tu faz, assim, para quando tu sente que vai me dar um daqueles momentos complicados, o que tu faz? Ou se isso te ajuda? Assim, não existe uma fórmula mágica, né? A gente sabe, primeiro que a gente precisa pensar racional em relação a isso. Depressão, ansiedade, elas são ausências de substância no cérebro. Então, óbvio que eu faço tratamento com remédio, né? Controlado, com acompanhamento médico. Porque algumas pessoas falam, é só tu te botar pra cima, né? Ou assim... Tá reclamando do quê? Se tu tem tudo. Não, e às vezes eu tô mal e eu fico pensando, gente, eu tenho tudo. Aí eu fico mal por estar mal. Eu fico me sentindo ingrata. Aí eu fico pior ainda. Só que são N situações. Eu agora tô fazendo terapia de reprogramação.
que é entender todos os traumas e os gatilhos que eu tive desde a infância, de coisas simples. Viu, Fer Titon? Ela faz, a Fernanda Titon é terapeuta, hipnoterapeuta, e ela faz justamente a questão da regressão para entender os traumas. Exato. Entrevistei ela que falou muito sobre isso. Eu vi. A Fer. Sim, é que Faz eu um não me trabalho recordo muito legal. os nomes. Sabe mas... que, inclusive, te interrompendo um pouquinho, mas eu conversei com ela essa semana e ela disse, Moi, o podcast continua repercutindo. A gente fez 1 mês e meio atrás, então ela disse que ela teve muita coisa que daqui, pessoas que procuraram, pessoas que comentaram, e é bacana isso. E ela abriu justamente isso que tu tá dizendo agora aqui, né? E a gente precisa. Então, hoje eu, além do acompanhamento com um psiquiatra, eu tô fazendo essa terapia para entender melhor e também para lidar melhor com as emoções que eu vou ter no futuro. Porque os problemas não vão sumir do nada. Tu conseguiu descobrir, tu não precisa dizer o quê, mas o porquê disso, se tem algum gatilho, algum trauma que começou através da terapia? Por quê? Um pouco de tudo. Pouco de tudo. Pouco de tudo, sabe? Por exemplo, eu sempre fui muito insegura em relação ao meu físico, a questão de autoestima. Sempre, desde a época da adolescência, eu fui muito insegura. Então, nessas terapias, a gente encontrou um detalhe que aconteceu na escola, sabe? De uma fala que, na época, tu dá um estalo, né? Então, por isso que tem a questão da pedagogia. Né? Sempre... Exato, da pedagogia positiva, de tu virar para uma criança e falar: tu é capaz, tu é inteligente, tu é bonita. Porque se tu vira para uma criança e diz assim, pô, não conseguiu fazer isso, tu é burra, ela internaliza que ela é incapaz de aprender, e isso vai pro resto da vida. Inconsciente, não é algo nem às vezes que tu lembra. Isso aí. Mas que fica ali porque tu teve aquele comando de tu não se enquadra. E fica ali. E eu tô adorando fazer essa questão da terapia. E lógico, é uma junção de coisas. Então o esportivo me ajuda muito porque é o meu ponto de fuga. Sabe, tipo dia de jogo. Vou lá, me estresso, mas me estresso com o esportivo. Vou lá, fico feliz a semana inteira. Leva o sinalizador? Levo o sinalizador escondido, vou preso pela brigada. Já foi? Não, já fui revistada. Já fiquei presa na cerca comemorando um gol. Não com choque. Não, mas foi ano passado, no jogo do acesso. Terminou o jogo, subi na cerca pra comemorar, subi lá na cerca, tô eu lá no pilarzinho de concreto comemorando, começou uma briga. A torcida do Lajadense começou a arremessar objetos em direção à nossa torcida. E naquilo, alguém da diretoria do esportivo virou pra mim e disse assim, só não desce no campo, porque eles vão alegar invasão, vai dar problema. Só que pro lado de dentro da cerca tinha a faixa da torcida. E eu não conseguia apoiar meu pé pra descer. Se eu tentasse, ia cair. Começou aquela briga, pedra de um lado, pedra de outro, bomba da brigada e eu presa dentro. Aí lá pelas tantas arremessaram uma pedra na minha direção e os guris da torcida me viram lá e eles falaram, esqueceu uma Luana lá no meio, aí veio todo mundo me ajudar a descer, eu no meio da briga. Então assim, são coisas divertidas, né? Mas a questão da fé é muito importante. Porque a fé é o nosso ponto, assim, de equilíbrio, mas de esperança, né? Pra te ter fé, tu precisa ter esperança de que as coisas vão melhorar. E me fez compreender melhor algumas atitudes, me fez querer ser uma pessoa melhor. E eu comecei, assim, ali como ministra da palavra, já fiz algumas celebrações, o pessoal da comunidade gostou das minhas celebrações, da forma de explicar, né? E começou no domingo de Ramos, eu decidi fazer um vídeo no meu apartamento mesmo, explicando a importância do domingo de Ramos. E teve muita gente que gostou. Daquele momento em que eu expliquei a palavra, expliquei porque que, né, Jesus veio num jumentinho que era um animal simples, por que ele não veio num cavalo? Porque era um animal de guerra, Jesus não veio para brigar com ninguém. Por que ele não veio num burro? Porque o burro era um animal de carga de mercadorias. Jesus não é uma mercadoria. Então, por que ele veio de jumentinho? Por que as pessoas saudaram com ramos? Então, tudo para mostrar a questão da simplicidade de Jesus e tal. E repercutiu o que eu digo assim, pessoas que eu não reagem normalmente aos meus vídeos e pessoas que não me respondem normalmente, começaram a me responder. Aí eu comecei agora, a cada domingo eu pego o evangelho do dia. Eu vi desse domingo aqui. Dou uma olhadinha, vou lá e falo para fazer sentido. Porque eu noto que algumas pessoas, elas não abandonam a fé.
mas elas se afastam da doutrina, porque a doutrina não faz sentido para elas. Isso aí. Então, não vale a pena, por exemplo, eu tenho que ir na missa todo domingo. Aí tu diz, esse domingo eu vou na missa. Tu vai na missa, tu não entende nada. Tu sai de lá, parece que não sabe, não mudou nada pro teu dia. Parece um ritual mecânico, né? Vai lá, faz aquele coisa, tu não entende nada. Tu não entende nada. Ou tu sabe que tu tem que rezar em tal momento isso, aquilo. Aí tem o sermão e depois... Então... E às vezes tu não puxa pro teu dia a dia, né? Isso aí. E eu aprendi isso com as crianças. Para eu explicar algo para as crianças, tem que ser algo lúdico para elas entenderem no dia a dia. Então eu não posso, por exemplo, outro dia, explicando sobre o lava-pés, né? Jesus, o lava-pés é uma metáfora. Porque Jesus lava os nossos pecados. Então quando ele fala que nem todos estão puros, ele não tá falando da sujeira física. Como é que tu vai explicar isso para uma criança? Pois é. Aí tu tem que começar a dizer, ele sabia que tinha um fifi no meio deles. Ele tava de olho, ele tava esperto. Ele alfinetou, ele largou assim, eu sei que um de vocês está contra mim. Então eu faço assim, faço tipo um teatrinho e tal, e eles ficam... Aí outro dia, no último encontro, e a turma da primeira da Eucaristia 1, que são os que iniciam, é sempre uma turma fantástica, porque eles estão com 8 para 9 anos de idade, então eles ainda estão num universo muito lúdico, né? Então eles querem fazer parte do teatrinho das coisas. Aí outro dia eu falando com eles da instituição da Eucaristia, Jesus reunido com os 12 apóstolos, daí a gente tem que falar, ele tá com os 12 apóstolos, porque apóstolo é enviado. Discípulos somos todos nós. Discípulo é quem segue, quem ouviu os ensinamentos. Certo. Apóstolo é aqueles que depois... passam adiante. Ele tá lá com os 12, e daí eles já falavam, mas tinha um que não era amigo de Jesus. Pois é, tinha aquele que era fifi. Prof, eles acabam chamando de prof, querendo ou não, né? Prof, ele era mó traíra de Jesus. Agora é o mó, né? Mó traíra. Mó traíra de Jesus. Sabe, então é legal, tu tem que puxar pro lúdico, pro atual. Pode dizer que tudo isso, então, é uma fuga tu falou, o esportivo é a minha... Usou fuga, né? Fuga. Tudo isso é um pouco de fuga dessa questão. Sim. Da ansiedade, da depressão. Isso te ajuda. Me ajuda. Além da terapia, além de outras coisas. Tudo. E às vezes um olhar positivo também pra vida. Eu acho que o principal é tu dar nome aos bois. Porque às vezes a gente tá se sentindo mal, não sei o que é, não sei. Eu sei o que é. Eu tô tendo uma crise de ansiedade, ponto. Aí tu vai pro lado racional. Como é que eu posso me acalmar numa crise de ansiedade? Deito na cama, vem a gata, começa a fazer ronron e lá eu fico. Até me acalmar, porque a ansiedade acelera o coração. A depressão é uma coisa tipo um nó na garganta. Dizem que a ansiedade é excesso de futuro. A depressão é excesso de passado. E tem uma frase que eu vi um dia no Instagram que eu achei fabulosa. Né? A gente se preocupa tanto em consertar a casa, o ambiente, ter um ambiente para morar saudável. O local que a gente mais mora é aqui. É isso aí. Aqui tem que ser um lugar saudável pra gente estar. Por isso que tem pessoas que não conseguem ficar sozinhos sem ter um barulho, porque não aguentam ouvir os próprios pensamentos. E é ali que mora o perigo. Legal. Nós conversamos aqui hoje com a Luana Zortea e quanta coisa bacana nós vimos. Eu passo a bola para ti, para que tu faça a tua despedida. Eu agradeço demais o convite. E fica o convite então para as pessoas seguirem o meu perfil, @luana.zortea. É assim, coisas do dia a dia, eu não sou uma influencer. Eu brinco que eu sou uma sommelier de lanchonete, de bairro, adoro comer X. Então o pessoal vira e mexe, me manda ali uns lanches e sou especialista nisso, né? Então às vezes tem coisas divertidas, às vezes tem reflexões, tem coisa comercial, tem informação sobre esportivo. Agora quando começar com a Sub-20 eu vou estar lá postando as informações. E eu fiquei muito feliz, assim, com o convite. Legal. Porque eu comecei a fazer os vídeos, e principalmente os vídeos engraçados, simplesmente por fazer. Uma coisa, sabe, para largar no dia a dia. E não pensei que ia ter tanta repercussão. Tem bastante. Eu acho legal. A gente adora em casa. A gente fica assistindo e a Marcela dá muita risada. E começou porque meu pai tava levando multas no meu nome, né?
Eu lembro dessa história aí. Em um ano, não sei quanto, eu quase perdi a carteira. E daí eu ia falar da multa, não tava maquiada, não, por essa questão de autoestima, às vezes tu não tá se sentindo bem pra aparecer sem filtro. Eu disse, já que eu já tô esculhambada assim, sem filtro, vou botar um filtro pra ficar mais esculhambado ainda. Escolhi aquele da boca e ficou. E daí eu faço os vídeos, essa semana mesmo ele levou mais uma advertência da Polícia Rodoviária Federal, fiz o vídeo de novo, teve gente que me mandou de volta, não, fantástico, sabe? Legal, e a gente vai se divertindo com coisas banais do dia a dia, coisas simples, sabe? Sem roteiro nenhum. Bacana. E vai, mas fiquei bem feliz mesmo. Mais feliz fiquei eu de te ter aqui. E você que assistiu, gostou, curte, compartilha. Se não se inscreveu no começo do vídeo, se inscreve agora no canal, porque toda vez que se você estiver inscrito, né? Toda vez que tiver um vídeo novo, um short novo, alguma coisa relacionada ao nosso canal no YouTube, você vai ser notificado que tem coisa nova, tem informação nova, tá bom? Muito bom ter estado com cada um de vocês mais uma vez. Eu fiquei muito feliz com a Luana, também com tudo que nós falamos aqui hoje, e agradeço também a Cadoro, nossa parceirona, que sempre nos coloca aqui na estica bem bonitões assim, ou pelo menos com a roupa bonita, né? Obrigado, gente, até a próxima. Obrigado mais uma vez, Luana. Um beijo no coração de todos.